Oi, oi! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a esse canal, a esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, por favor. E hoje, no vídeo de hoje, eu vim aqui conversar com vocês, né? Um pouquinho sobre a vida, sobre os contratempos, né? Até porque faz aproximadamente um mês que eu não venho aqui, não apareço aqui nesse canal, faz muito tempo. Que eu não venho aqui e conversar com vocês, né? Faz muito tempo que eu não coloco um vídeo no canal por, por, um, por um motivo por um motivo técnico, na verdade, né? Com um problema técnico, né? Por esse motivo eu não conseguia gravar para vocês. E é por isso que eu sumi do canal por um tempo. Mas eu já consegui resolver o problema, né, técnico, já consertei a tela que estava quebrada do celular. Deu uma demorada, mas graças a Deus já está tudo na normalidade. E nesse tempo todo também eu achei interessante como eu consegui ficar um pouquinho fora do celular, sabe? Foi como se eu tivesse fazendo uma desintoxicação, sabe? Eu achei muito interessante porque eu comecei a perceber também que esse tempo todo que eu tive assim sem celular, por exemplo, né, eu comecei a prestar atenção em alguns detalhes que eu não conseguia prestar porque eu ficava usando muito celular para muita coisa, né? E isso também acaba roubando tempo, a gente não percebe, mas o tempo que a gente gasta no celular às vezes é muito maior do que o que a gente gasta na realidade do dia a dia fora fora da internet, né? E isso me fez muito bem, sabe? Foi um mal necessário. Me fez muito bem, fiquei pensando em muitas coisas, fiquei pensando, por exemplo, em como a vida ela tem estações, né? Ela é feita de estações, né? Tem vários momentos em que a gente se encara na vida de diferentes formas, diferentes maneiras, né? Eu fiquei pensando, por exemplo, nas estações do ano, né? Uma hora tem chuva, outra hora tem calor, outra hora não tem calor, tem flores, outra hora o tempo tá mais seco, né? Outra hora as folhas, as plantas estão um pouquinho mais secas, né? Mas nem por isso elas morrem, né? As folhas em si estão um pouquinho mais ressecadas, mais desidratadas. Então, todos esses tempos, eles sempre se repetem, né? Como dizem em Eclesiastes, nada é novo, tudo sempre se repete, tudo sempre se refaz, né? Nada é novidade, né? Então, eu fiquei pensando assim nessa questão do tempo, nessa questão de estações, né? E muitas vezes a gente olha para a nossa vida, por exemplo, eu fiquei pensando aqui comigo sobre muitas coisas que eu já vivi, muitas fases que eu já experienciei, umas boas demais, outras ruins, outras médias, né? E a gente consegue perceber que tudo gira em torno do tempo, né? Tudo que a gente faz gira em torno de tempo, tem tudo tempo, né? Não importa se a gente tem a noção disso ou não, sabe? Mas tudo tá dentro de um tempo estipulado, né? Por exemplo, eu estou fazendo um vídeo agora aqui para você e daqui a pouco eu termino esse vídeo e acabo. E aí eu tenho que fazer outra coisa, porque o tempo disso acabou, começar outra coisa. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Refletindo, trazendo isso para para minha vida, né? E, e eu comecei a, a pensar e a refletir também sobre como no livro de Eclesiastes, né, no capítulo 3, no verso
Eu acho que até seria bom, se você quiser ler, seria bom se você lesse todo o capítulo do número 3, porque é muito interessante. Mas eu fiquei pensando como ele fala que tudo é vaidade, tudo passa, né? Nada é para sempre, não importa a fase que você está vivendo agora, por exemplo, seja ela boa ou ruim, seja ela média ou nem por isso, ela é uma fase passageira, né? Uma fase que passa, né? Então eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu fiquei refletindo, olhando para dentro de mim sobre esse assunto e eu me senti é, muito bem com isso, sabe? Me peguei pensando nisso e eu me senti muito bem no sentido de que muitas vezes eu não parei para pensar como olhar para a vida nesse sentido, no sentido de que as fases elas são passageiras, é importante, sabe? Muito importante olhar nesse sentido da vida, como a vida ela é passageira e a vida ela tem fases, né? E fiquei refletindo e aí eu fui ver nesse livro que eu acabei de falar, Eclesiastes, né? E eu li sobre essas estações, né? Tem aqui no capítulo 3, ele diz assim, deixa eu ler para você um pouquinho. No capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo. E há tempo para tudo, para todo o propósito debaixo do céu. Existe um tempo determinado. Tempo de sorrir, tempo. Aí ele vai falando, né? Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar tempo de rir, né? Tempo de espalhar, tempo de juntar. E assim vai, sabe? Ele fala aqui de bastante assuntos, né? De bastante coisa, mas eu vou tentar resumir aqui para o vídeo não ficar muito longo. E fiquei pensando assim nessa, nessa questão do tempo, né? O tempo como o tempo hoje é importante, né? Não só hoje, o tempo sempre foi importante, mas muitas vezes a gente não tem consciência disso, né? Mas como o tempo é importante, por essa questão mesmo de que tudo tem um tempo específico para acontecer ou para ser feito, né? Você tem tempo para tudo que você faz, desde que você nasceu. Você teve tempo de ficar no ventre da tua mãe, você teve tempo de ficar lá e sair, você teve tempo de ficar sem andar, depois você teve tempo e você começou a andar, né? E depois você teve um tempo que você teve que sair na casa da sua mãe, né? Do teu pai, da tua mãe. Então você teve tempo para tudo, né? Um tempo estipulado, né? Então eu comecei a pensar nessa importância do tempo, né? Como muitas vezes a gente gasta tempo com coisas supérfluas, né? Coisas que não levam a lado nenhum, sabe? Coisas que não são produtivas, que não nos fazem bem. Será que você... fiquei pensando assim, será que eu tenho gastado o meu tempo de maneira correta? Será que o que eu faço com o meu tempo é o que eu quero fazer? Né? E a gente se pega às vezes nessa crise e começa a se perguntar, né? Será que o que eu fiz agora com o meu tempo até hoje, né? Eu tenho 29 anos. Será que o que eu fiz com o meu tempo até hoje é o que de fato eu deveria fazer? É o que de fato eu queria fazer? Valeu a pena? E o que eu estou fazendo hoje? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Será que é o que de fato eu deveria fazer? Será que estou fazendo valer a pena o meu tempo? Então eu pensei em conversar com você sobre essas questões que eu fiquei me perguntando nessa ausência, né? Nesse tempo em que eu estava ausente, né? Eu queria compartilhar com você todos esses pensares que eu tive, todas essas experiências que eu tive. E eu queria também, a minha motivação com esse vídeo é no sentido de
te levar a essa reflexão com relação a como você tem gastado o seu tempo, né? Como você tem usado o tempo precioso que você tem, né? O que você faz, será que é o que você de fato quer fazer? Né? Será que olhas para o que você já fez com o teu tempo e você fala, não, valeu a pena esse tempo gasto? Então, essa reflexão que eu queria, que eu vim aqui e queria compartilhar com você desse lado, né? No sentido de entender que tudo tem um tempo, não importa o que você esteja passando nesse momento, tudo passa, né? Tudo passa, tudo é como diz Salomão, né? Tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade, vaidade das vaidades, né? Isso significa que tudo passa, né? Nada é eterno, exceto Deus, né? Nada é eterno, tudo passa. Então, eu espero, né, que você possa aproveitar o seu tempo da melhor maneira possível, né? E que você valorize esse tempo maravilhoso, né? E a coisa mais importante que você tem, que é o tempo da tua vida, é que você possa valorizar da melhor maneira possível, né? E tamo junto, que Deus te abençoe, um abraço e até mais. Obrigada.